Olá, que alegria estarmos juntas para mais um programa A Mensagem por Elas. Muito obrigada por abrir a sua casa e manter o canal aí na TV Novo Tempo, porque nós vamos abrir a palavra juntas. E a palavra de Deus tem mensagem especial para mim e para você. Que alegria nós podermos parar alguns instantes, não é mesmo? A semana foi corrida, foi agitada, quantas coisas você teve que resolver, quanto você fez, mas agora chegou a hora de parar. Mesmo que seja um pouquinho mais tarde, a mensagem vai chegar para você nesse momento. Há bênçãos do céu reservadas para a sua vida neste instante. Então, vamos juntas daqui até o final do programa, porque juntas nós vamos abrir a palavra de Deus e entender os planos do Eterno para a minha e para a sua vida. E olha só, hoje a mensagem é muito especial. Hoje nós vamos tentar entender um pouquinho quando nós fazemos muitos planos e de repente chega Deus com um plano diferente. E aí, como é que a gente faz? Como é que a gente lida com essa situação quando o Senhor nos pega de surpresa, trazendo algo inesperado? Qual é a nossa reação? Às vezes, esse inesperado pode ser alguma coisa muito boa, mas às vezes também pode ser alguma coisa muito difícil. Como lidar com essa situação quando nós já temos planos traçados e Deus chega com planos novos? Olha, eu tenho certeza que ao acompanhar o programa daqui até o final, você vai se surpreender com a forma como Deus vai conduzir essa mensagem e levar até o seu coração a paz, a tranquilidade e a direção que você precisa. Então, não saia daí que o programa A Mensagem por Elas está apenas começando. Até já! Olá, já estamos de volta com o programa A Mensagem por Elas. Eu já começo aqui dizendo e pedindo que a paz do Senhor invada a sua casa, invada o seu coração, invada o seu lar e traga conforto para esses próximos momentos onde vamos estar juntas para abrir a palavra do Senhor. E sabe, eu começo também já dizendo para você que vai ser muito especial você continuar aqui conectada comigo, porque além de ter presentes, tem bênçãos reservadas. Hoje nós vamos falar sobre o que acontece quando nós dizemos sim para Deus, mesmo diante de muitas incertezas. E sabe, para te ajudar a viver esse sim, com fé, com confiança, eu já quero te apresentar essa revista muito especial, a revista Esperança Eu Creio. Ela foi elaborada com tanto carinho e ela é perfeita para você, que busca fortalecer a sua fé, viver mais perto de Deus, mesmo nos desafios do dia a dia. E são tantos, não são? Essa revista, ela não é só uma leitura, não é uma leitura qualquer. Ela traz muitas perguntas e muitas reflexões que nos ajudam a entender um pouco mais da Bíblia, nos ajudam a crescer na fé passo a passo. E o melhor de tudo, ela é totalmente gratuita. Então você pode pedir agora pelo nosso WhatsApp, que está aparecendo aí, ó, no seu vídeo. 12 982 44 4449. Deixa eu repetir para você anotar. 12 982 44 4449. E quando você entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, você pode pedir lá na mensagem, no WhatsApp, para que você seja atendido por ali mesmo, porque essa é uma forma muito fácil e rápida para fazer o seu cadastro, porque vai ter uma equipe preparada para te atender e te enviar à sua casa, sem custo nenhum, a revista Eu Creio, revista Esperança, elaborada com tanto carinho, eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua vida. E sabe, não só na sua vida, mas na vida da sua família também. Porque a revista Esperança, ela foi escrita com muita oração, com muita dedicação, para fazer a diferença na sua vida. Então, entre em contato com a gente pelo WhatsApp para que a gente possa enviar para a sua casa de graça esse presente. Não valeu a pena esperar até aqui para receber um presente assim tão precioso? E eu tenho certeza que vai valer a pena esperar até o final do programa. Sabe por quê? Porque tem bênção reservada para você. De repente você pode estar aí meio confusa, pensando aí em planos que você fez e Deus trouxe algo diferente. É sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos conhecer a história de uma personagem que se permitiu ser guiada pelos planos de Deus. E fez a diferença não só na vida dela, fez a diferença na vida de todo mundo, inclusive na minha e na sua. Então você imagina só o que não pode acontecer se a gente se permitir ser guiadas
pelo Espírito Santo. Quantas bênçãos para nossa casa, não é? Eu vou te convidar a abrir a palavra de Deus, mas antes de abrir e antes de irmos para o texto bíblico, eu quero convidar você para orar. Vamos orar e convidar o Senhor para que esteja conosco, para que tudo que a gente for ler, for entender, possa fazer sentido na nossa vida e a gente possa colocar em prática. Vamos orar? Feche seus olhos agora, por favor, junto comigo e oremos. Senhor Deus Pai amado, obrigada por esse instante. Obrigada porque temos a oportunidade, temos a liberdade, o privilégio de parar durante alguns minutos e ouvir a Tua palavra, ouvir as Tuas orientações. Seja claro, fale alto ao nosso coração e que possamos, ao entender a Tua mensagem, colocá-la em prática na nossa vida, para transformar a nossa vida de acordo com a Tua vontade e transformar a vida daqueles que estão ao nosso redor também. Essas bênçãos te rogamos em nome e por amor de Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia agora? Vamos lá comigo, o livro de Lucas, Evangelho de Lucas. Pega a sua Bíblia aí ou o seu aplicativo, para que a gente possa ler esse texto. Nós vamos ler alguns textos bíblicos agora e a gente vai entendendo. Eu gosto sempre de fazer assim, ó. Eu leio o texto, eu entendo o contexto do que estava acontecendo e aí a gente extrai algumas lições práticas para a nossa vida. Porque é assim que a Bíblia funciona. A Bíblia é sim a palavra de Deus, para mim e para você. Ela precisa ser prática, ela precisa fazer sentido, mas para isso nós precisamos dedicar tempo para ler, entender, analisar o que a palavra está querendo nos dizer, colocar no nosso contexto, aplicar na nossa vida e aí sim viver de acordo com o Evangelho. Faz sentido para você? Pois é, então vamos lá. Livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1. Vamos ler um verso agora, que é o verso 38. E diz assim, Lucas capítulo 1, verso 38. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Vem aqui comigo, vamos entender um pouquinho o que estava acontecendo neste momento aqui. Se você quiser depois com mais calma, você pode ler todo o capítulo, entender todos os contextos e todos os detalhes apresentados ali, porque a Bíblia é rica em detalhes. E são esses detalhes que fazem a diferença quando nós queremos compreender a palavra de Deus e colocá-la em prática. Então vem comigo aqui, ó, presta bastante atenção agora. O que estava acontecendo ali? O versículo 38 de Lucas, capítulo 1, está nos dizendo que Maria, uma jovem, estava tendo uma conversa com o anjo do Senhor. Olha só que coisa preciosa. Maria, uma jovem prometida em casamento para José. Você conhece a história, não conhece? Uma jovem de 16, 17, 15, 14 anos, mais ou menos nessa faixa etária, foi prometida em casamento para um jovem, um homem chamado José. Estava tudo certo, Maria estava com os planos dela a mil, imagina, preparação de casamento. Eu não sei se você é casada, se você está se preparando para casar, ou se já faz muitos anos que você está casada. Mas sempre que nós vamos falar de casamento, não tem como a gente não pensar nos preparativos, não é verdade? O tempo de espera para o casamento, a preparação para a cerimônia, para a festa de recepção, quem serão os convidados, não é? O vestido, qual a roupa que a noiva vai usar, tudo precisa ser pensado com muito carinho. Então eu imagino que Maria estava pensando em cada um desses detalhes. Talvez a cultura e as tradições daquela época podem ser diferentes das nossas, mas certamente o sonho dessa jovem, né, em casar, em começar uma vida, uma família, Maria pensava sobre isso. Então ela estava nesse momento da vida dela, fazendo planos, imaginando como seria depois que ela casasse com José, como seria a casa, né, como ela prepararia as coisas. Maria estava nesse momento quando um anjo do Senhor apareceu para ela. E esse anjo do Senhor trouxe para Maria planos diferentes daqueles que ela estava sonhando, que ela estava elaborando há tanto tempo. Maria fez um plano, traçou um destino, traçou, elaborou e pensou em algumas situações que ela iria viver. E aí chega um anjo do Senhor, conversa com Maria e apresenta algo diferente,
daquilo que ela estava planejando. Já aconteceu isso com você? De você fazer planos, imaginar, sonhar, conversar com pessoas, elaborar na sua mente e começar a colocar os seus planos em prática, de repente chega uma surpresa ou uma notícia inesperada e parece que, como num estalar de dedos, os seus planos mudam. Já aconteceu isso com você? Esses planos que chegam assim de surpresa podem ser planos bons, mas também podem ser planos muito difíceis. Eu não sei qual é a realidade que você está vivendo ou que você já viveu. Ou se você já se deparou com uma situação como essa, onde você tem tudo planejado e de repente algo muda. Sabe, lá em casa, meu marido é esse que planeja tudo. Meu marido chama Guilherme e ele gosta de tudo organizado, de tudo planejado. Ele acorda já sabendo o que ele vai fazer ao longo do dia, tudo certinho. E de repente eu chego na vida do Guilherme e mudo o plano do dia. Eu confesso para você que muitas vezes ele fica nervoso. Ele fala, mas como? Não, peraí, não vai dar tempo para fazer isso. Eu pensei em fazer outra coisa. E eu sempre chego com um plano diferente. Você é a pessoa que faz planos? Ou você é a que chega na vida da outra, né, da esposa ou do marido, com planos diferentes? Independente de se você é quem faz planos ou chega com um plano novo, você sabe que essa situação pode deixar as pessoas inseguras, não é? Dá uma bagunçada na vida, parece que não vai dar certo. Mas pelo que a palavra de Deus mostra pra gente, não foi desse jeito que Maria se sentiu. Ela tinha tudo planejado. Olha só, Maria trazendo para a gente já ensinamentos, já lições. Ela tinha tudo planejado, ela ia casar com José. Estava tudo certo, ia ter uma família. E aí chega o anjo do Senhor, com uma notícia diferente. Como você responde, ou como você responderia a uma situação desafiadora, a uma situação inusitada que aparece para você? Estando com tudo planejado. Sabe, a gente vai aprender um pouquinho mais dessa experiência que Maria viveu. E o sim que ela disse para Deus, naquele momento, a partir daquela conversa que ela teve com o anjo, mudou não só a vida dela, mas mudou a vida de toda a humanidade. E sabe, a história de Maria e a própria Bíblia nos ensinam que os planos de Deus, eles sempre são muito maiores do que tudo que a gente ousa imaginar. Sempre são mais difíceis, porque se são maiores, são mais difíceis do que os planos que a gente mesmo faz. E além de muito maiores e muito mais difíceis, eles são muito melhores do que tudo que a gente poderia imaginar. Quando o anjo chegou para Maria, nessa conversa que ele teve, a gente leu o versinho final do encontro dela com o anjo, ele não disse para Maria tudo o que iria acontecer, passo a passo, das situações difíceis pelas quais ela passaria, do sofrimento que o filho dela viveria e que ela presenciaria. O anjo não disse isso para ela. O anjo apenas disse que havia planos diferentes, os planos do Senhor. E que Maria daria à luz a um menino e que seria o Salvador da humanidade. Prontamente, diante de algo muito diferente, de algo desafiador, de algo que ela não havia planejado, Maria disse sim para o plano de Deus. Vamos à Bíblia junto comigo? Para a gente poder juntos analisarmos aqui duas situações desafiadoras, dois exemplos, dois momentos que nós aprendemos a enfrentar a partir da experiência de Maria. Duas situações desafiadoras que podem mudar a nossa vida quando nós dizemos sim para Deus. Você é como meu marido, que quando alguém chega e muda o seu plano, você já se arrepia, fala, não, pera, calma, como é que é esse negócio? Ou você é como Maria, e quando alguém chega com um plano novo, quando Deus chega com algo novo, você já se coloca à disposição. A primeira situação desafiadora que a gente aprende com essa experiência de Maria, que mudou a humanidade, é a seguinte: dizer sim à vontade inesperada do Senhor. Maria poderia ter dito não. Não poderia? Poderia. Ela tinha liberdade para isso. Mas ela escolheu dizer sim
para a vontade do Senhor, que era diferente da vontade dela para a própria vida naquele momento. Quantas vezes Deus chega com algo diferente? Quantas vezes a vontade do Senhor é diferente da sua vontade para a sua vida? Olha só o que diz lá em Lucas, capítulo 1, nós estamos no capítulo 1, mas agora nos versos 46 e 47. A resposta de Maria, olha só. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. E o verso 47. E o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Olha só, Maria não só disse sim para algo muito diferente, como Maria também se alegrou diante dos planos do Senhor. Difícil isso? Diferente? Como você reagiria se o Senhor chegasse para você com planos novos, diferentes daqueles que você está sonhando? De repente você sonha com um novo emprego, de repente você sonha com um relacionamento mais feliz, mais leve, de repente você sonha em ter filhos e o Senhor ainda não te agraciou com uma criança. Eu não sei quais são os planos que você tem alimentado, mas é possível que em algum momento da sua vida o Senhor chegue com planos novos, com planos diferentes. E aí, qual vai ser a sua resposta para os planos diferentes do Senhor? Lembre-se antes de responder, os planos de Deus sempre são muito maiores, mais difíceis e melhores do que tudo aquilo que a gente ousa imaginar, ousa pedir ou ousa planejar. E sabe o que é mais interessante de tudo isso? Deus não é um Deus que traz um plano para você, traz um projeto de vida, traz uma situação inesperada e te larga sozinha e diz assim: agora vai, resolve, se vira. Não. Esse não é o nosso Deus. O nosso Deus, quando Ele traz um plano novo, Ele se coloca junto. Em nenhum momento Maria esteve sozinha. Durante toda a gestação, os anjos acompanharam, Maria foi abençoada, foi dirigida, foi protegida pelo céu. No parto, depois, durante a criação de Jesus, quando Ele era pequeno, veja que bênção! Passar os primeiros anos de vida do nosso Salvador aqui nessa terra, ensinando, convivendo, desfrutando da companhia de Jesus, quando em seus sonhos e planos Maria iria imaginar isso? Então, é preciso dizer sim quando o Senhor traz planos novos. Pode ser que sejam muito diferentes daqueles que você sonhou. Sim, você pode colocar os seus planos, submetê-los a Deus. E Maria, depois de ter Jesus, Maria teve outros filhos, constituiu família e viveu uma vida com José, até que José morresse, descansasse, até que ela descansasse. Mas esse momento onde ela disse sim para trazer o Salvador para essa terra foi muito especial e mudou não só a vida dela, mas a vida de toda a humanidade. E aqui tem uma lição para mim e para você. Quando dizemos sim para os planos de Deus, não é só a nossa vida que muda, mas a vida daqueles que convivem conosco também muda. Porque os planos de Deus, lembra? São maiores, mais difíceis e muito melhores do que os nossos. Então, se Deus está trazendo para você algo diferente, ore, converse com o Senhor em oração e abra o seu coração para receber esses planos, pedindo que Ele te guie. Essa é uma mensagem muito importante que Maria deixa para mim e para você. Maria, a mãe de Jesus. O sim desta mulher revelou uma essência de fé radical. Ela confiava. E aí a gente vai para a segunda lição. O segundo desafio, dizer sim e confiar em meio à incerteza. A primeira situação é falar sim. A segunda situação é confiar diante do desconhecido. Como a gente conversou no começo da nossa mensagem, o anjo não havia dito para Maria tudo o que ia acontecer. Ou disse. Você leu em algum lugar da Bíblia que ele disse? Ele trouxe para ela um livrinho, um manual, dizendo tudo o que ela ia passar, tudo o que ela ia viver. Disse? Não, claro que não. Porque a confiança vai sendo construída na medida em que vamos convivendo com o Senhor e vamos nos colocando nas mãos dele.
Maria tinha essa confiança para iniciar essa jornada com Cristo, para iniciar essa jornada abraçando os planos de Deus para a vida dela. E sim, é difícil confiar em meio às incertezas. Olha um outro personagem bíblico, vamos comigo? A palavra do Senhor, vamos lá? Vamos ao livro de Mateus. Eu quero ler com você mais um trechinho. Livro de Mateus, capítulo 14. Essa é uma outra história que cabe aí um outro momento aqui para a gente conversar, que é uma história bastante especial. Mas eu quero trazer só um trechinho para que a gente possa entender que Maria não foi a única personagem bíblica que confiou diante de incertezas. Não tinha segurança nenhuma, mas ela confiou. Um outro personagem que está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 28 e verso 29, diz assim, ó. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E o verso 29, e ele disse, vem, e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Olha algumas situações preciosas que esse verso traz para mim e para você, para a gente entender como podemos confiar diante da incerteza. Primeiro momento, Pedro estava num momento delicado. Você conhece essa história? Você pode ler depois com mais calma na sua Bíblia, depois que o programa terminar aqui, ou amanhã, né, ao longo do dia. Já anota aí. Nós estamos falando do capítulo 14 de Mateus, do verso 22 até o verso 33, onde você vai encontrar essa história. Especificamente, 2 versículos que vão nos ajudar a entender um pouco mais esse momento de dizer sim e confiar nos planos de Deus, mesmo diante de incertezas. Pedro estava no barco com os discípulos, numa escuridão, o barco estava sendo balançado porque havia uma tempestade. Jesus já havia falado para eles que iria encontrá-los, que era para eles irem na frente, que logo Jesus se encontrava com eles. Mas aí, diante daquele momento da tempestade, o barco agitado, esse tumulto, Pedro acabou esquecendo, como os outros discípulos, da promessa de Jesus, que ele iria encontrar com eles. Acontece com a gente isso de vez em quando? No meio dos tumultos da vida, a gente esquece das promessas, esquece da palavra? Pois é, Pedro esqueceu. Mas no meio da escuridão, Cristo apareceu como luz. Sim, Pedro ficou assustado. E se você for ler na palavra de Deus, você vai ver que ele e os outros apóstolos, os outros discípulos que estavam no barco, gritaram de medo. Porque sim, eles ficaram assustados. Quantas vezes a gente se assusta quando Deus traz algo diferente do que a gente imaginou. Naquele momento, Jesus estava chegando para encontrar com os discípulos no meio daquela tempestade. A água estava entrando no barco, eles estavam assustados. E aí, Pedro se lança à frente e fala com essa escuridão, com essa luz, melhor dizendo, no meio da escuridão, e pergunta quem é, e Jesus fala, calma, sou eu. E Jesus quer dizer para você hoje, calma, sou eu, chegando na sua vida, trazendo luz, trazendo algo diferente daquilo que você tinha imaginado. Calma, vai dar tudo certo. Sou eu. É Cristo falando ao seu coração nesse momento especial. Pedro estava diante de algo incerto. Aquela tempestade, aquela escuridão. E aí Jesus, depois de acalmá-lo, disse, vem Pedro, porque Pedro se certificou. É o Senhor mesmo? A gente tem que ter certeza que os planos são de Deus. E os planos de Deus, quando aparecem para a gente, eles em nada contrariam o que a palavra fala. Os planos de Deus, quando chegam para mim e para você, eles complementam a Bíblia e não contrariam a palavra. Então Pedro se certificou de que era Jesus e perguntou e pediu. E Jesus falou, vem, vem comigo. E aí Pedro fez algo diferente. Quando Pedro entrou naquele barco, ele não tinha imaginado andar por sobre as águas, sair do barco e andar. Ele não tinha imaginado. Foi algo diferente, incerto, era inseguro, era perigoso. Mas ele decidiu confiar. Ele decidiu dizer sim para esse plano, para essa situação diferente, talvez incerta, que Jesus trouxe para ele naquele momento. E ao dizer sim, Pedro realizou algo sobrenatural. Ele andou por sobre as águas. Pedro andou por sobre as águas porque disse sim para Jesus naquele momento. Quantas vezes Deus traz para mim e para você situações inusitadas,
Permite que chegue para mim e para você situações difíceis que nós não sabemos como resolver. Mas quando nós mantemos os olhos fixos em Jesus, quando nós mantemos os olhos fixos em Cristo, quando nós mantemos a nossa fé sendo alimentada, fortalecida no relacionamento com Deus, é possível dizer sim para as situações difíceis que Deus traz. E quando Deus traz algo, ou quando Ele permite que chegue algo para mim e para você, é porque Ele tem planos maiores, planos melhores, não só para a sua vida, mas para a vida da sua família, para a sua casa, para os seus filhos, para os seus familiares, para todos aqueles que convivem com você. Sabe por quê? Porque Deus não investe em projeto fracassado. E Deus está investindo em você a cada dia, quando lhe concede o fôlego de vida para acordar para mais um dia, quando permite que você, trocando os canais, pare na TV Novo Tempo para ouvir essa mensagem que diz para você: Deus tem planos. E os planos dele podem ser muito diferentes dos seus, mas são muito melhores do que tudo aquilo que você ousa imaginar. Porque o Senhor quer o teu bem. Ele quer que você viva de maneira próspera, feliz e abundante em todas as áreas da sua vida. E quando Deus traz planos diferentes, planos novos, Ele não nos larga à toa. Ele não nos deixa. Ele se faz presente e nos ajuda, nos fortalece, como fez com Maria, como fez com Pedro. E se a gente vacilar, e se a gente afundar, é Ele quem nos salva, porque a nossa confiança precisa estar nele. A nossa confiança precisa ser alimentada pela nossa fé, que é fortalecida a cada dia quando vamos para a palavra, quando dedicamos tempo para estar na presença daquele que sabe todas as coisas e quer o melhor para mim e para você. Eu não sei se nesse momento você está enfrentando alguma situação difícil, alguma notícia delicada que você recebeu durante essa semana. Se você ainda está digerindo, assimilando tudo isso, saiba que Deus não quer que você sofra. Mas se você estiver diante do sofrimento, Ele não vai te abandonar. Ele vai te fortalecer nos braços de Pai, nos braços poderosos, porque sim, você é a obra-prima da criação. E Ele quer desfrutar da eternidade contigo. Mas enquanto a eternidade não chega, Ele quer que aqui nessa terra você viva bem ao lado dEle, na presença dEle, porque Ele tem sim o melhor para mim e para você. Vamos orar e agradecer a esse Deus que nos ouve, sonda o nosso coração e nos traz sempre o que é melhor. Oremos então. Senhor Deus Pai amado, obrigada por mais um dia. Obrigada pela Tua palavra, obrigada pelas Tuas orientações. Nos fortaleça e nos ajude a identificar os Teus planos e a dizer sim para cada um deles quando eles se apresentarem a nós. Nos fortaleça, nos dá paz e amor. É o que pedimos. Em nome de Jesus. Amém.